O pai do meu marido morreu inesperadamente, tornando-o de um dia para o outro. De manhã, o meu cartão de acesso foi desativado. Ele sorriu com desdém. Acabou para ti, eu sussurrei. Perfeito. Momentos depois, o advogado do pai dele chegou com um testamento. Afinal, ele secretamente deixou-me 65% da empresa. Agora sou dona do império dele e do contrato da cobertura da amante. Acabou para ti. As palavras atingiram-me como um golpe físico. De pé, frente ao Christian no seu recém-reivindicado escritório, observei os seus lábios curvarem-se naquele sorriso familiar, o mesmo que sempre revelava os seus verdadeiros sentimentos durante os nossos 12 anos de casamento. O homem com quem construí uma vida estava a pagar-me da empresa em menos de 24 horas após a morte do pai dele. Mas ele não sabia o que eu sabia. Ele não podia imaginar o que estava por vir. Mas estou-me a adiantar. Para entender como cheguei aqui, precisamos voltar ao início. O meu pai, Shane Miller, colapsou na sala de descanso da firma de investimentos de Owen Montgomery numa fresca manhã de outubro. Quando a ambulância chegou, ele já tinha falecido. Um aneurisma massivo que ninguém podia ter previsto. Eu tinha 24 anos, trabalhava como analista financeira júnior numa firma concorrente. De repente, estava completamente sozinha no mundo. No funeral, Owen aproximou-se de mim com uma tristeza genuína marcada no rosto enrugado. Ele e o meu pai tinham sido amigos durante 30 anos, começando como funcionários na sala de correio e subindo em diferentes empresas. Vitória, disse o Owen, colocando a mão no meu ombro, o teu pai era a coisa mais próxima que eu tinha de um irmão. Antes de morrer, prometi-lhe que cuidaria de ti. Fiquei comovida, mas recusei a preocupação dele. Agradeço, Sr. Montgomery, mas estou bem sozinha. Os olhos de Owen tinham algo que eu não conseguia decifrar. Por favor, chama-me Owen, e insisto que jantemos na próxima semana. Há algo que gostaria de discutir contigo. Aquele jantar mudou tudo. Owen apresentou-me ao seu filho Christian. Alto, convencionalmente bonito, com os penetrantes olhos azuis do pai, mas sem o calor dele. Christian foi educado, mas distante, claramente ali contra a vontade. Mais tarde soube que o Owen tinha orquestrado o encontro com precisão cirúrgica, acreditando que unir as nossas famílias cumpriria a promessa que fez ao meu pai da forma mais completa possível. 3 meses depois, estava noiva de Christian Montgomery. O pedido não foi romântico. Aconteceu durante a sobremesa num restaurante que eu não podia pagar com meu salário, com Owen a sorrir orgulhosamente enquanto Christian deslizava um anel pela mesa com o mesmo entusiasmo de quem passa o sal. Isto faz sentido, disse o Christian sem me olhar nos olhos. O pai acha que somos uma boa combinação profissionalmente. Aceitei porque, apesar da frieza do arranjo, vi uma oportunidade. Christian era o próximo na linha para assumir a Montgomery Financial, e o Owen tinha dado a entender que haveria um lugar para mim na empresa. Não era amor, mas era uma parceria que podia funcionar. O casamento foi luxuoso, desenhado para impressionar a elite financeira de Nova York em vez de celebrar a nossa união. Usei um vestido de estilista que a Audrey, mãe do Christian, escolheu sem a minha opinião. Ela olhou-me de cima a baixo na boutique e disse, vamos ter de fazer com que pareças pertencer. O sorriso dela nunca chegava aos olhos. O nosso primeiro jantar como casal na mansão dos Montgomery revelou o campo de batalha em que tinha entrado. A sala de jantar era opressivamente formal, com pinturas a óleo dos antepassados de rosto severo dos Montgomery a observar cada movimento nosso. Vitória, disse a Audrey, examinando a forma como eu segurava o garfo, o Christian diz que o teu pai era do setor financeiro. Firma pequena, não era? Miller Investments. Não era grande, respondi, mas o meu pai construiu-a do nada. O Owen interveio. O Shane tinha uma mente incrível para avaliação de riscos. Foi daí que a Vitória herdou as suas competências analíticas. O sorriso da Audrey ficou mais tenso. Que sorte! Embora eu sempre tenha acreditado que há coisas que não se aprendem, apenas se herdam, o Christian manteve-se em silêncio, rodando o vinho no copo, com uma expressão indecifrável. Mais tarde naquela noite, dormiu mais longe de mim que a cama king size permitia. O primeiro ano de casamento estabeleceu o padrão. Christian era encantador nos eventos corporativos, com a mão possessiva na base das minhas costas, depois retirava-se completamente assim que chegávamos a casa. Algumas semanas fazia um esforço, trazendo flores, perguntando sobre o meu dia. Outras semanas mal reconhecia a minha existência. 6 meses após o casamento, Owen convidou-me ao seu escritório. Gostava que te juntasses à empresa, disse ele, deslizando uma pasta sobre a secretária de Mogno. Precisamos de alguém com as tuas competências no nosso departamento de avaliação de riscos. A oferta era generosa e aceitei de imediato, faminta por um propósito além de ser apenas a esposa do Christian.
O Christian ficou furioso quando descobriu. O pai nem sequer falou comigo sobre isto, disse ele, furioso naquela noite. És minha esposa, não uma funcionária da Montgomery Financial. Tenho um MBA de Columbia, lembrei-lhe. Estou qualificada para esta posição. Esse não é o ponto, retrucou ele. O ponto é saberes o teu lugar. Apesar das objeções do Christian, destaquei-me no novo papel. Owen tornou-se o mentor, passando no meu escritório para discutir tendências de mercado ou oferecer orientação sobre apresentações. Ele via algo em mim que o próprio filho não conseguia ou não queria reconhecer. Audrey, por sua vez, demonstrava o seu desagrado de mil maneiras subtis. Nos eventos da empresa, apresentava-me como a esposa do Christian em vez de usar o meu nome ou cargo. Recordava famílias que estavam nas finanças há gerações, excluindo deliberadamente a minha desse grupo de elite. Vais aprender os nossos costumes eventualmente, disse-me ela na festa de Natal da empresa, 6 meses depois de eu ter começado. Algumas pessoas simplesmente demoram mais a brilhar. Owen testemunhou essa interação e mais tarde pediu desculpa pelo comportamento da esposa. A Audrey vem de dinheiro antigo, explicou ele. Ela esquece que as perspectivas mais valiosas frequentemente vêm de origens diferentes. Quando se aproximava o meu primeiro aniversário de casamento com o Christian, percebi a verdade da minha situação. Tinha me casado com uma dinastia sem ser aceite por ela. O Christian tolerava-me, a Audrey minava-me e apenas o Owen parecia acreditar no meu potencial. Então, continuei. Todas as manhãs chegava cedo ao escritório, determinada a provar o meu valor. Todas as noites regressava a um casamento que existia principalmente pelas aparências. E, gradualmente, comecei a perceber que a promessa do Owen ao meu pai tinha criado algo que nenhum dos dois poderia ter antecipado. Um acordo comercial disfarçado de casamento, mas que me dava acesso a um mundo que eu podia remodelar por dentro. O que eu não sabia na altura era quão completamente esse mundo um dia seria meu, ou que preço pagaria antes de o reivindicar. O meu caminho na Montgomery Financial não foi pavimentado com ouro, foi forrado com sussurros. Eu sentia os olhos a seguir os meus movimentos enquanto caminhava para minha secretária todas as manhãs, a calcular se eu pertencia ali. Ou era apenas produto de nepotismo. O departamento de avaliação de riscos era quase exclusivamente masculino, um mar de fatos azul marinho idênticos e sobrancelhas levantadas sempre que eu falava nas reuniões. Senhora Montgomery, essa é uma perspectiva interessante, dizia George Arlo, o chefe do departamento, após as minhas apresentações. A ligeira pausa dizia tudo. Mas pergunto-me se considerou a abordagem tradicional. Tradicional, a palavra seguia-me como uma sombra, um lembrete constante de que eu era a exceção. Comecei a chegar às 6h30, 1 hora antes de qualquer outra pessoa, revendo relatórios e preparando contra-argumentos para inevitável resistência. Ficava até o pessoal da limpeza chegar, a construir meticulosamente casos que não pudessem ser rejeitados com um sorriso condescendente. A minha grande oportunidade surgiu 3 meses depois, quando identifiquei uma exposição perigosa num dos nossos portfólios de investimento de médio porte que todos os outros tinham ignorado. O cliente, uma empresa regional de manufatura, tinha vindo adquirir discretamente empresas com passivos ambientais significativos. Se algum destes problemas de eliminação de resíduos desencadear uma ação da EPA, poderão enfrentar milhões em custos de limpeza, expliquei ao Arlo, deslizando a minha análise detalhada. Do outro lado da secretária, ele folheou o meu relatório, a expressão passando de ceticismo a respeito relutante. Vou levar isto ao comitê de risco, disse finalmente. Quando a minha avaliação salvou a empresa de uma potencial perda de 12 milhões de dólares, os sussurros mudaram de tom. Deixei de ser apenas a esposa do Christian para os meus colegas. Era agora Vitória, a analista com olho para o risco escondido. A vida em casa evoluiu em paralelo com o meu crescimento profissional. 14 meses após o nosso casamento, descobri que estava grávida. A reação do Christian foi surpreendentemente positiva, como se uma criança representasse algo concreto e esperado, uma caixa assinalada no seu plano de vida. Pela primeira vez, parecia olhar para mim com interesse genuíno em vez de obrigação. A Brooklyn chegou durante uma tempestade de neve que paralisou Manhattan. 3,2 quilogramas de determinação feroz, com os olhos azuis do pai e o meu cabelo escuro. O Christian segurou-a com uma ternura inesperada, algo mudando na sua expressão enquanto contava os seus minúsculos dedos. Ela é perfeita, sussurrou, e por um momento vislumbrei o homem que ele poderia ter sido se não tivesse sido criado com ambição e aparências. A nossa vida familiar estabilizou-se num algo semelhante à normalidade.
O Christian começou a voltar do trabalho mais cedo, a perguntar sobre os marcos da Brooklyn, a iniciar conversas durante o jantar. Quando voltei ao trabalho após 4 meses de licença de maternidade, o Owen organizou um horário flexível que me permitia continuar a amamentar. Família e carreira não são mutuamente exclusivas, disse o Owen, dispensando os meus agradecimentos. A empresa beneficia da tua perspectiva. Podemos certamente acomodar as tuas necessidades como mãe. 2 anos depois, o Connor juntou-se à nossa família. Uma presença mais calma que a da irmã, observador e pensativo mesmo em bebê. Com 2 crianças com menos de 3 anos, o Christian e eu alcançamos uma trégua não dita. Funcionávamos como parceiros na complexa logística de criar uma família enquanto mantínhamos as carreiras, encontrando terreno comum nos nossos filhos mesmo quando outros aspectos do nosso casamento permaneciam performativos. No escritório, tinha passado de analista a gestora sênior de risco, com a minha própria pequena equipa e linha direta de reporte ao Owen. As nossas reuniões estratégicas bicistas tornaram-se uma constante nas agendas de ambos, sessões onde dissecávamos tendências de mercado e vulnerabilidades institucionais com uma linguagem partilhada que se desenvolveu ao longo do tempo. A Vitória vê padrões que os outros não veem, comentou Owen durante uma reunião trimestral de liderança, fazendo com que a mandíbula do Christian se contraísse visivelmente do outro lado da mesa de conferências. Naquela noite, o humor do Christian estava gélido enquanto empurrava a comida no prato. Tu e o meu pai parecem muito alinhados ultimamente, disse ele, as palavras embebidas em ácido. Trabalhamos bem juntos, respondi com cuidado. Ele valoriza análises detalhadas. E eu não valorizo, desafiou o Christian, os olhos a estreitarem-se. Eu não disse isso. Não precisavas de dizer, ele afastou-se da mesa, deixando a refeição a meio. O ciúme do Christian manifestava-se em pequenos atos de sabotagem, perguntas levantadas sobre o orçamento do meu departamento, sugestões de que os meus relatórios eram excessivamente cautelosos, conflitos de agenda repentinos que me impediam de participar em reuniões-chave. Contra-ataquei documentando tudo, construindo alianças com outros chefes de departamento e garantindo que o meu trabalho fosse inatacável. Os encontros familiares tornaram-se outro campo de batalha, com a Audrey a servir de aliada involuntária do Christian. Na recepção do batizado do Connor, ela encurralou-me na cozinha enquanto eu preparava o biberão. 2 filhos já, comentou, observando-me por cima da taça de champanhe. Suponho que a maternidade te dá algo a que recorrer quando o trabalho se torna demasiado desafiante. Na verdade, acho que a maternidade aguçou meu foco, respondi, mantendo o contato visual. Nada clarifica as prioridades como ser responsável pelo futuro de outra pessoa. A minha resposta calma pareceu frustrá-la mais do que qualquer raiva teria feito. Com o tempo, desenvolvi uma estratégia para lidar com as farpas da Audrey, reconhecê-las com elegância enquanto redirecionava subtilmente a conversa. A abordagem desarmava-a sem criar cenas nos eventos familiares, permitindo-me manter a dignidade enquanto recusava ser diminuída. O verdadeiro ponto de viragem na minha carreira surgiu durante o que mais tarde ficou conhecido na empresa como Quinta-feira Negra. Uma grande plataforma de transações crashou durante as horas de pico, bloqueando os nossos negociadores de posições no valor de bilhões enquanto o mercado caía a pique. A equipa de gestão de risco foi convocada para a sala de crise, onde o pânico e os gritos criavam uma atmosfera caótica. Notei que ninguém estava a coordenar as equipas de resposta, departamentos a trabalharem em propósitos opostos enquanto outros discutiam sobre culpas. Agarrei no marcador de quadro branco e comecei a delinear um plano de resposta estruturado, categorizando exposições, priorizando as posições mais voláteis e atribuindo responsabilidades específicas. Parem todos, chamei, a minha voz a cortar o ruído. Precisamos de estrutura para minimizar os danos. A sala caiu em silêncio enquanto eu explicava a minha abordagem. O Owen, que observava da porta, avançou e simplesmente disse, ouçam a Vitória. Nas 6 horas seguintes, dirigi a resposta de emergência, tomando decisões em segundos que evitaram perdas catastróficas. No fecho do mercado, tínhamos contido os danos a níveis geríveis. Mais tarde naquela noite, o Owen encontrou-me no escritório, ainda a reconciliar os números finais. Tens um dom para a gestão de crises, disse ele calmamente. Consegues manter a clareza quando todos os outros perdem a perspectiva. Eu apenas vi o que precisava de ser feito, respondi, o cansaço a tornar-me honesta. É exatamente esse o ponto, disse o Owen, e é exatamente isso que esta empresa vai precisar no futuro. Não compreendi na altura o que ele queria dizer ou como já planeava. Um futuro em que a liderança não passaria para o filho, mas para a mulher que tinha entrado na sua família como um arranjo e provado ser indispensável. O reconhecimento do Owen pelas minhas capacidades marcou uma mudança subtil na dinâmica de poder da empresa.
No entanto, a frágil paz em casa estava prestes a ser testada novamente. 3 anos após o nascimento do Connor, descobri que estava grávida novamente, inesperadamente, durante um raro período em que o Christian e eu tínhamos voltado a conectar-nos, após uma apresentação conjunta bem-sucedida ao conselho. A notícia de um terceiro filho recebeu uma reação marcadamente diferente das 2 primeiras. O Christian olhou fixamente para o teste de gravidez na minha mão com algo próximo ao alarme. Outro. Concordamos que 2 era prático, disse ele, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. A vida nem sempre segue o plano de negócios, respondi, já acariciando protetoramente o meu ainda plano estômago. A gravidez da Zoe foi difícil desde o início. Enjoos matinais severos mantiveram-me em casa durante semanas, forçando-me a gerir a minha equipa remotamente enquanto lutava contra náuseas constantes. As visitas do Christian à minha cama tornaram-se cada vez mais pontuais, rápidas verificações antes de sair para jantares com clientes que pareciam multiplicar-se à medida que a minha gravidez avançava. A Zoe chegou 6 semanas antes do tempo, pequena, mas ferozmente determinada. Enquanto a Brooklyn e o Connor tinham os olhos azuis do Christian, a Zoe tinha os meus olhos cor de avelã, dando-lhe um olhar direto e perturbador que parecia ver através das pessoas. Mesmo recém-nascida, ela lutou durante 2 semanas na USIN, comigo a dormir numa cadeira ao lado da incubadora, enquanto Christian mantinha o seu habitual horário de trabalho. Ela é uma lutadora, comentou a enfermeira, observando a Zoe agarrar o meu dedo com força surpreendente. Tal como a mamã no dia em que levei a Zoe para casa, algo cristalizou dentro de mim. Uma compreensão fria e clara que se vinha formando há anos. O meu casamento com o Christian não era uma parceria. Nem sequer era uma relação funcional. Era um arranjo empresarial, uma fusão de conveniência que produziu 3 filhos lindos, mas pouca ligação genuína. Observei o Christian assegurar a nossa filha recém-nascida, a expressão distante, como se já calculasse quando poderia, com razoabilidade, voltar aos compromissos noturnos. E senti uma estranha sensação de liberdade ao finalmente reconhecer a verdade. Deixei de esperar amor da parte dele, o que significava que já não precisava fingir oferecê-lo em troca. Vou voltar ao trabalho no próximo mês, informei-o ao pequeno almoço algumas semanas depois, a Zoe a dormir pacificamente contra o meu ombro. O Christian baixou o jornal. Parece apressado. Organizei excelentes cuidados infantis para os 3 filhos, respondi com firmeza. Há uma vaga executiva a abrir-se na gestão de risco e o Owen sugeriu que me candidatasse. O jornal estalou quando o aperto do Christian se intensificou. Uma posição executiva? Isso é a nível de diretora. Sim, é. Mal tens 35 anos. Tenho 34 e estou mais do que qualificada. A tensão entre nós cristalizou-se em algo mais duro, mais definido. O Christian não disse mais nada, mas no dia seguinte descobri que ele tinha agendado um almoço à porta fechada com o membro mais conservador do conselho, Herbert Landon, um homem que ainda se referia às funcionárias como raparigas, independentemente da posição. 2 podiam jogar esse jogo. Organizei as minhas próprias reuniões com membros-chave do conselho, levando propostas detalhadas para expandir os nossos protocolos de avaliação de risco para mercados emergentes. Quando chegou o momento da decisão sobre a promoção perante o conselho, já tinha garantido apoio suficiente para que nem as manobras discretas do Christian conseguissem bloquear a nomeação. No dia em que me mudei para o meu escritório executivo, com a tão cobiçada vista de esquina para Manhattan, o Owen passou por lá com um pequeno pacote embrulhado. Isto era do teu pai, disse ele, enquanto eu desembrulhava uma caneta de tinta permanente vintage elegante. O Shane teria ficado orgulhoso de te ver aqui, segurei as lágrimas inesperadas. Obrigada por acreditar em mim quando outros não acreditaram. O teu valor para esta empresa não tem nada a ver com o teu apelido, respondeu Owen, simplesmente. À medida que a minha estrela profissional subia, o Christian tornava-se cada vez mais distante. Começou a viajar com mais frequência, viagens rápidas para Boston, Chicago, Los Angeles, sempre com justificações profissionais plausíveis, mas vagas quanto a detalhes específicos. A primeira evidência concreta surgiu de forma inocente, um recibo que caiu do casaco dele enquanto a empregada preparava-o para a lavandaria. Uma compra de joias da Tiffany que nunca chegou à minha caixa de joias ou às coleções de recordações das crianças. Quando o questionei, o Christian descartou como um presente pelo 10º aniversário de trabalho da sua assistente executiva. Plausível o suficiente para que eu optasse por não insistir, embora a semente da dúvida tivesse sido plantada. Mais indícios seguiram-se. Uma despesa de restaurante em Midtown numa noite em que ele disse estar a trabalhar até tarde no escritório. Uma notificação por mensagem que surgiu no telemóvel dele de alguém chamado Jay, com uma mensagem demasiado íntima para um contato de negócios.
Pequenas inconsistências acumularam-se como flocos de neve, não o suficiente para o confrontar, mas suficientes para criar uma certeza fria no meu estômago. Entretanto, a outrora robusta presença do Owen começou a mostrar sinais de desgaste. O homem que subia escadas a correr em vez de esperar pelos elevadores agora movia-se com cuidadosa deliberação. Reuniões do conselho que antes dominava durante horas agora viam-no a pedir pequenas pausas. Quando levei dossiês ao seu escritório numa tarde tardia, apanhei-o a engolir comprimidos secos que rapidamente escondeu na gaveta ao ver-me. Apenas vitaminas, afirmou com um gesto displicente. Mas a mentira pairava entre nós, reconhecida mas não desafiada. 3 semanas depois, o Owen pediu-me para ficar após uma reunião de liderança, esperando até que todos tivessem saído antes de fechar a porta. Vitória, preciso de te contar algo em confiança, começou, acomodando-se pesadamente na cadeira. Fui diagnosticado com uma condição cardíaca. Nada imediato, mas suficientemente preocupante para que eu tenha de considerar a liderança futura da empresa com mais urgência do que planeado. A minha garganta apertou-se. O que posso fazer? Por agora, apenas estar pronta. Tenho te observado crescer numa executiva excepcional. Alguém que entende tantos números quanto as pessoas que os geram. O Christian tem muitas qualidades, mas falta-lhe o teu discernimento, a tua capacidade de ver o tabuleiro de xadrez completo. As palavras pairaram no ar entre nós, pesadas de antes que eu pudesse formular uma resposta. A assistente do Owen chamou para lembrar-lhe de outro compromisso e o momento passou. Nos meses seguintes, estas conversas privadas continuaram. Discussões sobre estratégia a longo prazo, apresentações aos conselheiros externos da confiança do Owen. Análises detalhadas de aspectos do negócio que estavam fora das minhas responsabilidades diretas. Embora nunca tenha sido dito explicitamente, tornou-se claro que o Owen me estava a preparar para algo mais significativo do que o meu cargo atual. A última peça do quebra-cabeça encaixou-se numa terça-feira chuvosa de abril. A trabalhar até tarde, precisava da assinatura do Owen em documentos sensíveis ao tempo, mas encontrei o escritório vazio. A sua assistente executiva mencionou que ele tinha ido verificar um investimento imobiliário, uma residência da empresa usada por executivos visitantes. A Penthouse na Park Avenue? Perguntei, recordando o apartamento de luxo mencionado nos relatórios de alojamento corporativo. É essa mesma, confirmou ela, dando-me o endereço. Ele guarda uma chave na secretária, se for urgente. O edifício era tudo o que se esperava. Porteiro discreto, elevador privado, aquele tipo de elegância silenciosa que sussurra riqueza antiga. Usando a chave do Owen, preparei-me para deixar os documentos com um bilhete quando ouvi um duche a correr algures no apartamento. Pensando que o Owen tinha regressado e não me tinha ouvido entrar, chamei, dirigindo-me ao som. O que encontrei, no entanto, deixou-me gelada. Uma mesa de cabeceira coberta de fotografias emolduradas do Christian com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Numa imagem, estava numa praia, o braço dele envolvido possessivamente à volta da cintura dela. Noutra, olhavam-se nos olhos à luz de velas durante o jantar. O duche desligou-se. Congelada de choque, mal registrei a porta da casa de banho abrir até uma voz feminina chamar. Christian, és tu tão cedo? Saí antes que ela me pudesse descobrir, os documentos esquecidos, o meu mundo a inclinar-se no eixo. A fachada cuidadosamente construída do meu casamento tinha acabado de desmoronar completamente, revelando uma traição mais abrangente do que eu imaginava. O meu marido não estava a ter indiscrições ocasionais. Ele mantinha uma relação paralela, completa com uma casa de luxo mobiliada pela empresa do pai. O que eu não conseguia entender era o papel do Owen em tudo isto. Ele sabia? Facilitava? Ou seria esta descoberta exatamente o motivo pelo qual ele me preparava para algo mais? Passei a noite depois de descobrir a Penthouse em transe, preparando mecanicamente jantar para os filhos enquanto a minha mente reproduzia cada momento da descoberta. Quando Christian ligou para dizer que ia trabalhar até tarde novamente, a mentira sentou-se entre nós pela linha do telefone, pesada e tóxica. Quase o confrontei na altura, mas recuei, precisando de tempo para processar o que tinha visto e formular uma resposta estratégica em vez de emocional. Na manhã seguinte, enfrentei um dilema: confrontar o Owen sobre o seu conhecimento do arranjo ou esperar pelo momento certo. A decisão foi tomada por mim quando cheguei ao escritório e encontrei o piso executivo em desordem incomum. O Owen tinha solicitado uma reunião de emergência do conselho para as 9 horas e os chefes de departamento corriam para preparar atualizações. A sala de reuniões encheu-se rapidamente, a tensão evidente nas posturas rígidas e conversas sussurradas. O Owen chegou por último, a compleição pálida, mas o comportamento composto, como sempre. O Christian sentou-se à sua direita, a percorrer o telemóvel com afetação.
Obrigado a todos por acomodarem esta reunião de última hora, começou Owen, a voz firme mas sem a sua ressonância habitual. Recebi alguns relatórios preocupantes sobre a nossa exposição nos mercados asiáticos que exigem imediata. As suas palavras cortaram-se abruptamente. A caneta Mont Blanc que segurava caiu sobre a mesa de mogno polida. A mão direita agarrou o peito, os olhos arregalando-se mais de surpresa do que de dor. Pai! A voz do Christian cortou o silêncio repentino. O Owen tentou levantar-se, depois colapsou de volta na cadeira, a respiração ofegante. Eu já me movia antes de qualquer outra pessoa reagir, o telefone já na mão, a marcar os serviços de emergência enquanto verificava o seu pulso com a outra mão. O ritmo cardíaco está irregular, disse a operadora do 112, mantendo a voz controlada apesar da adrenalina percorrer-me o corpo. Precisamos de uma ambulância na Montgomery Financial, 53º andar. Os 17 minutos seguintes desenrolaram-se em câmara lenta, horrivelmente. A sala de reuniões foi esvaziada, exceto por mim, o Christian e a Margarete dos RH, que tinha formação em primeiros socorros. Movemos o Owen para o chão, desapertamos-lhe a gravata, monitorizamos o seu pulso cada vez mais irregular. Quando a respiração parou completamente, a Margarete começou compressões torácicas enquanto eu contava o ritmo em voz alta, a minha voz a ecoar de forma antinatural na sala cavernosa. Os paramédicos chegaram com urgência eficiente, assumindo a reanimação, conectando Owen a monitores portáteis que exibiam padrões alarmantes de picos e linhas planas. Trabalharam com coordenação experiente, administrando medicação, aplicando os adesivos do desfibrilhador, pronunciando terminologia médica que transformava o Owen de homem conhecido num caso clínico. Apesar dos esforços, Owen Montgomery foi declarado morto às 9h37. A causa listada foi paragem cardíaca maciça. O homem que tinha sido uma figura paterna para mim durante mais de uma década tinha partido, levando consigo quaisquer planos que tivesse formulado para o futuro da empresa, e para o meu papel nela. O rescaldo imediato passou num nevoeiro de notificações e arranjos. O Christian, para minha surpresa, parecia genuinamente devastado, a fachada polida habitual a rachar, revelando uma dor crua. Por um breve momento, ao lado da Audrey enquanto ela recebia condolências no átrio da empresa, estávamos unidos por uma perda partilhada em vez de divididos por anos de ressentimento. Essa unidade durou precisamente 18 horas. Na manhã seguinte à morte do Owen, o Christian chegou ao escritório de forma pouco característica, às 7h30 da manhã. Às 8h15, tinha convocado uma sessão de emergência com o comitê executivo do conselho. Às 9h, tinha sido nomeado CEO interino. Às 9h15, o pessoal de segurança implementava novos protocolos de acesso em todo o edifício. Descobri este último desenvolvimento quando meu acesso ao piso executivo foi negado, o meu crachá piscar uma mensagem vermelha de erro em vez da habitual confirmação verde. Redirecionada para a segurança, fui informada de que mudanças organizacionais tinham sido implementadas durante a noite. Preciso de falar com o Christian, insisti, já a pressentir o que estava a acontecer. O segurança, alguém a quem eu dava os bons dias todas as manhãs há anos, não conseguia encarar-me. O Sr. Montgomery deixou instruções para que limpe o seu escritório. O seu acesso foi restringido ao 38º andar, apenas para hoje. A humilhação de ser escoltada pela suíte executiva como uma ladra potencial queimou através do meu choque. Os colegas desviavam o olhar enquanto eu era levada por um segurança até a porta do meu escritório, onde empacotei mecanicamente os objetos pessoais numa caixa de cartão. Os dispositivos da empresa têm de ficar aqui, informou-me o segurança, apontando para o portátil e o tablet. E vou precisar do seu crachá antes de sair. A fúria dissipou o nevoeiro do luto. Endireitei-me, canalizando toda a dignidade que consegui reunir, e coloquei o crachá sobre a secretária com cuidado deliberado. Gostaria de falar com meu marido antes de sair, disse, a palavra marido a saber a fel na boca. 20 minutos depois, estava no antigo escritório do Owen. Agora do Christian, a observar as mudanças já implementadas. A coleção de mapas náuticos vintage do Owen tinha sido substituída pelas peças de arte moderna do Christian. As confortáveis cadeiras de couro onde eu me sentara para inúmeras conversas com o Owen tinham desaparecido, substituídas por mobiliário de cromo e vidro que priorizava a estética em detrimento do conforto. Atrás da secretária, agora do Christian, o meu marido reclinava-se na cadeira, a luz da manhã a refletir-se no ouro do seu relógio enquanto gesticulava com desdém para a cadeira do visitante. Presumi que quisesses prestar os teus respeitos, disse ele, a expressão uma máscara ensaiada de pesar profissional. Mas honestamente, Vitória, é melhor assim. Melhor? Melhor do que o que exatamente? Perguntei, mantendo-me de pé.
Melhor do que fingirmos que este arranjo precisa continuar, ele endireitou uma caneta sobre a secretária. O pai morreu. Não há necessidade de manter as aparências. Então despedir-me tem a ver com nosso casamento, não com meu desempenho. Um lampejo de irritação cruzou-lhe o rosto. A tua posição foi criada pelo meu pai. O conselho concorda que precisamos de reestruturar agora. O conselho reuniu-se menos de 24 horas depois da morte do teu pai para discutir reestruturação. Algumas decisões não podem esperar por sentimentalismos, respondeu friamente. A empresa precisa de liderança decisiva agora, tal como a liderança decisiva que mantém uma amante no penthouse da empresa? Perguntei baixinho. A compostura do Christian vacilou por um momento, surpresa genuína a passar-lhe pelo rosto antes de se recompor. Não sei do que estás a falar. Acho que sabes. Tal como acho que tens estado à espera deste momento para assumir o controlo e apagar qualquer um que desafie a tua autoridade, começando pela tua esposa. Os lábios dele curvaram-se naquele sorriso familiar, o que sempre revelava sua verdadeira natureza. Acabou para ti, disse com finalidade. Inclinei-me ligeiramente para frente, as mãos sobre a secretária. Perfeito, sussurrei. A palavra pairou entre nós. A minha aceitação calma claramente não era a reação que ele esperava. Antes que pudesse responder, a voz da assistente soou pelo intercomunicador. Senhor Montgomery, o Sr. Walter Phillips está aqui. Diz que é sobre o testamento do seu pai e que não pode esperar. O Christian franziu o sobrolho, pressionando o botão do intercomunicador. Manda-o entrar. A porta abriu-se, revelando um homem nos seus 70 anos, cabelo prateado e uma pasta de couro gasta. Walter Phillips tinha sido advogado pessoal do Owen durante mais de 30 anos, tratando de assuntos demasiado delicados ou pessoais para o departamento jurídico da empresa. Senhora Montgomery, acenou-me com cortesia formal. Fico contente que esteja aqui também. Assim poupo-me a ter de a encontrar separadamente. A expressão do Christian escureceu. A minha esposa estava mesmo de saída. Na verdade, respondeu Walter, pousando a pasta na secretária com cuidado deliberado, dados os conteúdos do testamento do seu pai, creio que a senhora Montgomery deve permanecer para esta conversa. O que estou prestes a partilhar será relevante para ambos. Walter Phillips acomodou-se na cadeira em frente ao Christian, ajustando os óculos antes de abrir a pasta. Permaneci de pé, congelada entre o instinto de sair e a curiosidade sobre o que poderia possivelmente ser relevante para mim depois de ter sido tão completamente descartada. Antes de falecer, o Owen fez algumas alterações significativas ao testamento e à estrutura corporativa, começou Walter, retirando um envelope lacrado e vários documentos encadernados. Ele foi muito específico quanto ao momento desta revelação. O Christian inclinou-se para frente, impaciência gravada em cada linha do rosto. Estou ciente de que o meu pai atualizou o testamento no ano passado. O conselho já confirmou a minha posição como CEO. Apenas numa base interina, corrigiu Walter com suavidade. O conselho não pode fazer nomeações permanentes em relação à liderança ou distribuição de ativos até que os termos do testamento do seu pai sejam executados. Ele quebrou cuidadosamente o selo do envelope. Isto deve esclarecer bastante. O que se seguiu foram os 15 minutos mais extraordinários da minha vida. A voz medida do Walter entregou a mensagem final do Owen, uma explicação detalhada de como ele tinha reestruturado a propriedade da empresa ao longo dos últimos 5 anos, transferindo gradualmente ações para um complexo sistema de trusts e empresas holding. O resumo é este, disse o Walter, olhando diretamente para mim em vez do Christian. Owen Montgomery deixou 65% de participação controladora na Montgomery Financial para a Vitória Shane Miller Montgomery. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto do Christian perdeu toda a cor, depois encheu-se de rubor. Isso é impossível, gaguejou finalmente. Deve haver algum erro. Não há erro, respondeu Walter, deslizando um documento na direção do Christian. O seu pai foi meticuloso no planeamento. Deixou explicações detalhadas para suas decisões. A minha mente girava a tentar processar o que ouvia. 65% de participação controladora. O império que o Christian assumirá que seria dele era agora meu. Por quê? Perguntei suavemente, encontrando finalmente a minha voz. O Walter retirou uma carta manuscrita dos arquivos. O Owen pediu-me que lhe entregasse isto em privado, mas dadas as circunstâncias, talvez seja melhor lê-la agora. A carta, escrita na caligrafia inclinada do Owen, expunha claramente o seu raciocínio. Ele tinha me visto crescer de uma peça de casamento arranjado para uma executiva capaz. Tinha visto a falta de discernimento do Christian nos negócios e na vida pessoal.
Mais surpreendentemente, ele sabia sobre o arranjo do Penthouse há anos, não porque o aprovasse, mas porque o via como prova das falhas de caráter do filho. Prometi ao teu pai que cuidaria de ti, o Owen tinha escrito. É assim que cumpro essa promessa, confiando-te aquilo que construí, sabendo que o protegerás, não só por ti, mas pela Brooklyn, pelo Connor e pela Zoe. O Christian receberá 20% de participação, o suficiente para manter o estilo de vida, mas não o suficiente para controlar a direção da empresa. Isto não é punição, é proteção para todos os envolvidos, incluindo ele. A fúria do Christian explodiu enquanto eu terminava de ler. Isto é absurdo. Eu sou o filho dele. Trabalhei nesta empresa toda a minha carreira. Tal como a Vitória, apontou Walter com calma. O Owen tomou a decisão com total capacidade mental e consulta legal aprofundada. Os documentos são irrefutáveis. Eu vou impugnar isto, ameaçou Christian, batendo com o punho na secretária. Nenhum juiz vai validar isto. Esta traição está à vontade para tentar, respondeu Walter, impassível. No entanto, o Owen antecipou essa reação, retirou outro documento. Isto contém provas relativas ao apartamento Penthouse, as contas offshore que tem mantido e há várias transações questionáveis com clientes nos últimos 3 anos. O Christian ficou imóvel, a expressão a confirmar cada implicação. O Owen não incluiu esta informação no testamento, continuou Walter. Esperava que não fosse necessário, mas estava preparado para todas as eventualidades. Reencontrei a minha voz. Acho que preciso de algum tempo para processar isto. Claro, assentiu Walter. No entanto, há a questão da reunião do conselho agendada para amanhã de manhã. Como acionista maioritária, a sua presença será necessária para ratificar posições de liderança. As 24 horas seguintes passaram num nevoeiro surreal. Voltei para casa e encontrei os pertences essenciais do Christian arrumados, com apenas uma mensagem breve a dizer que ficaria noutro local. Passei a noite com os meus filhos, mantendo a normalidade enquanto meu interior se transformava como um terremoto. De manhã, tinha tomado a minha primeira decisão como proprietária controladora da Montgomery Financial. Honraria a confiança do Owen em mim. A reunião do conselho foi um estudo sobre dinâmicas de poder. Vários membros que tinham aceitado rapidamente a ascensão do Christian agora corriam para se alinharem comigo. Outros mantinham-se céticos, as expressões cuidadosamente neutras enquanto Walter detalhava as alterações de propriedade. Embora esta transição seja inesperada, dirigi-me à sala após as explicações legais. Isso não altera nossa missão fundamental. A Montgomery Financial continuará a priorizar estratégias de investimento sólidas e práticas empresariais éticas. E a estrutura de liderança? Perguntou Herbert Landon, olhando para mim com dúvida. Assumirei o papel de CEO, declarei simplesmente. A minha primeira prioridade será estabilizar as relações com os clientes durante esta transição. Ao fim do dia, o meu cartão de acesso tinha sido reativado com a mais alta autorização de segurança. Os meus pertences pessoais foram devolvidos a um novo escritório, o antigo espaço do Owen, que insistia em manter praticamente inalterado como lembrete da sua visão. O segurança que me tinha escoltado para fora agora acenava-me respeitosamente enquanto eu passava. A tarefa mais difícil permanecia. 3 dias após o funeral do Owen, usei a minha nova autoridade para ceder ao apartamento Penthouse. Desta vez, não me afastei quando ouvi movimento. Em vez disso, esperei na sala de estar até que uma mulher surgiu do quarto, alta, elegante, talvez na casa dos 30 e poucos anos. O choque ao encontrar-me ali transformou-se rapidamente numa resignação cansada. Deve ser a Vitória, disse ela, a voz surpreendentemente suave. Já vi fotografias tuas com as crianças. E tu és? Perguntei, mantendo a compostura. Jacqueline Davis. Todos me chamam de Jack, gesticulou, impotente. Suponho que isto fosse inevitável. O que eu esperava que fosse um confronto evoluiu para algo muito mais complexo. A Jack, ao que parece, tinha sido informada de uma narrativa cuidadosamente construída pelo Christian, que o nosso casamento era apenas de nome, mantido pelas crianças e pela aprovação do pai dele, enquanto a relação deles era verdadeira. Ele prometeu que estaríamos juntos oficialmente depois do Owen falecer, explicou ela, torcendo as mãos no colo. Nunca quis magoar ninguém. Achei que todos entendiam o acordo. Claramente, nem todos entendiam, respondi. Ao longo da hora seguinte, a Jack revelou detalhes que completaram o quebra-cabeça do engano do Christian. As promessas feitas a ela, os arranjos financeiros, até discussões sobre como as crianças seriam eventualmente integradas na vida deles juntos. Tornou-se claro que ela tinha sido manipulada tão completamente quanto eu, embora de formas diferentes. E agora, o que acontece? Perguntou finalmente.
Suponho que queiras que eu vá embora, considerei cuidadosamente a pergunta dela. Na verdade, talvez tenha uma proposta para ti. A reestruturação da Montgomery Financial começou na semana seguinte. Com o conhecimento interno da Jack sobre os negócios escondidos do Christian e a minha compreensão sobre o funcionamento da empresa, desatamos metodicamente anos de arranjos questionáveis. A experiência da Jack em compliance, numa empresa concorrente, a verdadeira razão pela qual o Christian a tinha inicialmente visado, revelou-se inestimável à medida que implementávamos novos protocolos de supervisão. As tentativas do Christian de contestar o testamento rapidamente fracassaram perante as provas que o Owen tinha reunido. Em vez disso, negociou um acordo generoso em troca da sua participação de 20%, afastando-se efetivamente da empresa por completo. No primeiro mês desde que assumi o controlo, convidei os meus filhos para o meu escritório após o expediente. A Brooklyn, agora com 9 anos, examinou o espaço com olhos curiosos. O Connor, de 7, investigava silenciosamente os modelos de navios que o Owen tinha colecionado. A Zoe, de 5, subiu diretamente para o meu colo na enorme secretária. Este era o escritório do avô Owen, expliquei. Agora é meu. E um dia pode ser de um de vocês. O pai diz que não vamos viver juntos mais, declarou a Brooklyn, sem rodeios. Ele diz que tiraste a empresa dele. Girei a cadeira para encarar o horizonte de Manhattan, reunindo os meus filhos junto a mim. Esta empresa foi construída para durar gerações, disse-lhes. O avô Owen confiou em mim para protegê-la para o vosso futuro. O vosso pai e eu temos ideias diferentes sobre como fazer isso. Por isso sim, vamos viver separados. Mas terão sempre os dois. E terão sempre um lugar aqui. Enquanto as luzes da cidade começavam a piscar no entardecer que se aproximava, senti a presença do Owen na sala, não como um fantasma, mas como um legado, agora confiado às minhas mãos. O império que ele construiu continuaria, transformado pela minha visão, mas honrando a sua fundação. E a mulher que ele trouxe para a família através de um arranjo de conveniência encontrou algo que provavelmente ele nunca antecipou, não apenas segurança ou sucesso, mas propósito genuíno.